Desculpa, a cidade vai ser sempre aquele monumento à insustentabilidade do automóvel. Você não muda, você não provoca mudanças. E realmente uma cidade movida a pessoas, ela é mais eficiente. Quer dizer, quando você coloca uma cidade melhor para quem pedala, ela fica melhor para todo mundo. E hoje a tietada é profissional. A gente tá aqui na frente, sabe, da casa de quem? Da Renata Falzoni. Você Esse acredita? dia chegou. E agora vai rolar a gente entrevistando a Renata Falzoni aqui pra você. Esse ícone do ciclismo brasileiro. Vai, eles tocam a campainha dela, velho. Meu Deus, que nervosa. Quem é? Aqui é a Iris. Só um minuto, Iris. Tá bom, obrigada. Hoje a gente está aqui num encontro mais que especial com a Renata Falzoni. Ela dispensa comentários, dispensa apresentações e eu vou pedir para ela se apresentar, falar um pouco da própria história, que é muita coisa, se a gente for lembrar seria um livro aqui para ler, porque ela tem muitas realizações no meio da bicicleta. Então, Renata, por favor. Eu estou super feliz de estar aqui, meu nome é Renata Falzoni, faço 70 anos daqui uma semana e eu pedalo há muitos anos como meio de transporte, desde os anos 76. Eu com 5 anos de idade, nessa casa do lado aqui, eu aprendi a andar de bicicleta e nunca vou esquecer aquela coisa deliciosa que é você decolar no tapete voador, né? Com 14 anos de idade, muito catapultada pela displicência mesmo dos pais das crianças da minha geração, eu virei mecânica, porque você chegava lá, pô, fulano, vamos pedalar? Ah, não posso, o pneu tá furado. Passava a semana, vamos pedalar? Não, não posso, o pneu furado. Eu falei, não, vamos consertar. Então, 14, 15 anos de idade eu já era mecânica e a partir daí comecei a pedalar mesmo com meio de transporte bem depois, quando eu estava no último ano de arquitetura. Já tinha 22, 23 anos de idade, troquei meu carro por uma bicicleta e minha vida mudou completamente, em todos os sentidos, principalmente da maneira como eu vejo a cidade que a gente habita, né? Então, estudando arquitetura numa época em que a arquitetura moderna, né, aquela do Oscar Niemeyer, né, para as pessoas que têm cabeça, tronco e rodas motorizadas, né, como Brasília, por exemplo, comecei a questionar uma cidade que a gente não conseguia nem atravessar uma ponte, um viaduto, andar a pé, você não tinha solução para atravessar as avenidas, os viadutos, então qualquer estrutura urbana era, na verdade, um obstáculo para as pessoas. E aí a coisa foi continuando, depois que eu saí da arquitetura, fui para fotografia, comecei a fazer rádio, fazer texto, foto, sempre voltado para o esporte, para a vida outdoor, escalada, montanhismo. E aí quando eu me vi, já estava na televisão. E uma vez na televisão, talvez eu tenha tido assim a minha maior contribuição no jornalismo, que foi o desenvolvimento da videoreportagem, né? Então eu trouxe todo um arcabouço de rádio, que eu já fazia, texto, fotografia, né, que eu fazia foto publicitária. Então eu comecei a fazer videoreportagem, primeiro com câmeras grandes, assim, e depois a coisa foi diminuindo. Hoje, você vê, nós estamos aqui fazendo televisão de alta qualidade, né, que está no YouTube, mas é possível estar esse material aqui numa televisão qualquer, porque a qualidade tem, com um equipamento pequeno, e a gente rodando de bicicleta para levar tudo isso. É isso aí. E depois, mais recentemente, depois que acabou a televisão, né, que eu fiquei 20 anos na ESPN, fiz vários canais de televisão aí, acabamos chegando no Bike é Legal, que faz 10 anos esse ano, que é um conjunto de redes que começa num site, vai para o YouTube em 2016 e hoje está em todas as mídias, sempre com o mesmo nome, Bike é Legal, que é muito legal mesmo, né? E a sua história nas mídias, ela sempre teve relação com a bicicleta, com o cicloativismo? Não, quando o tempo que eu estava nos canais de televisão, eu tinha que dar uma certa adaptada, né? Então eu não podia estar falando da bicicleta, no canal ESPN, que é esporte, alto rendimento. Então eu sempre acompanhei as provas, não só de ciclismo, mas de altíssimo rendimento. Então eu tenho assim, posso dizer que eu vi as melhores e mais bonitas competições, não só de XCO, em 4 Olimpíadas, eu cheguei a ver o XCO ali presente com os melhores do mundo. BMX, pra você ter uma ideia, eu vi a estreia do BMX pessoalmente em vários Jogos Olímpicos. Aqui no Brasil foi o último. E a ciclismo de estrada, que é um pouco mais difícil de acompanhar, você acaba vendo de pertinho, mas sempre na televisão. E por aí vai. Mas eu produzia eu mesmo o meu programa. No canal 21 chamava-se As Melhores Aventuras do 21, na ESPN chamava-se As Aventuras com Renata Falzoni. Foram programas produzidos por mim, então a pauta eu que fazia. Então a pauta, ela geralmente era cicloturismo.
E se não era cicloturismo, era algum tipo de pauta que eu estava acompanhando de bicicleta. Então eu fiz muita corrida a pé, muito triatlo, sempre acompanhando os atletas de bicicleta. Então eu sempre fui bike repórter. Nas rádios a gente fazia a bike reportagem. Vamos esperar passar o avião aí. E aí quando nós fomos saídos em 2013 dos canais de ESPN, a gente ainda ficou um tempinho na TV Gazeta, mas aí eu já estava com o Bike é Legal, que nasce dentro da ESPN, já focado para bicicleta como transporte, esporte e lazer, e o advocacy, né, que são aquelas coisas voltadas ao ativismo mesmo, incidências, pressões nas políticas públicas. Legal, então pegando um gancho assim, qual a importância que você vê da bicicleta dentro da mobilidade urbana? Olha, se o mundo realmente levar a sério as necessidades de salvarmos esse planeta das mudanças climáticas, você vai ter que fazer as pessoas andarem a pé, de bicicleta, combinado transporte público nos centros urbanos. Por quê? Primeiro, é a maneira de você criar cidades sustentáveis. Quando você fala em sustentabilidade, o que é mobilidade sustentável? Não é você sair do ponto A ao ponto B usando pensamento. Não é. Mesmo você usando, por exemplo, zero, é você ter acesso à cidade de forma sustentável. De tal maneira que o acesso das pessoas para os espaços urbanos não segreguem outros espaços, de tal maneira que só quem está a pé de helicóptero, só quem está de carro ou helicóptero chega em tal espaço. Então, por exemplo, quando você fala aqui da cidade de São Paulo e você vê o obelisco do Parque de Ibirapuera, aquele é um exemplo de mobilidade sustentável. Vai tentar chegar a pé naquele obelisco. Você vai ter que passar, se jogar em cima dos automóveis, porque só tem uma única faixa de pedestre, e essa faixa tinha que ter meu nome. Porque eu denunciava todo dia na rádio que você não podia chegar a pé. E mesmo assim você só chega de um lado, você não chega por outro. Você tem um ponto de ônibus aqui, que a pessoa não tem como chegar. Quem faz, por exemplo, pega lá o Movite, Dante Pazanese, manda você descer nesse ponto. Sabe qual é o acesso para você chegar daqui até aqui? É você andar 1 quilômetro aqui, vir para cá, passar para cima da passarela e voltar para cá. Ou então ficar se atirando no meio dos automóveis, que é o que o pessoal faz. Então isso é um exemplo da insustentabilidade da mobilidade. Então se você quiser tornar a cidade acessível e resiliente, e isso está previsto na Política Nacional de Mobilidade Urbana do Brasil, que é uma lei de 2012, você tem que priorizar o transporte público alimentado pela mobilidade ativa. E se você quiser tirar as pessoas dos automóveis, você tem que colocar essas pessoas andando a pé e de bicicleta para um transporte público, atrair para isso. Não é só trocar a matriz energética por elétrica, porque você vai continuar tendo uma cidade segregada, alastrada, em que só vai estar nos carros e nos congestionamentos quem tem poder aquisitivo, e apinhado em transporte público só quem está indo trabalhar. Você tem uma ideia, aqui na cidade de São Paulo a gente traz 5 milhões de trabalhadores da periferia, então o transporte público é pendular. Ele vem cheio de manhã e volta vazio. E aí vem ao contrário, de manhã ele vai, de tarde ele vai cheio e volta vazio. Isso triplica o preço do transporte público, triplica o custo da cidade. Então, voltando à bicicleta, o uso da bicicleta faz parte da solução, só que o uso da bicicleta é uma transversalidade que soma saúde com sustentabilidade. Saúde não é só você não ter um infarto e ficar mais magrinho, é saúde mental, é muito além da saúde da cidade e tudo mais. Então essa bicicleta faz parte da solução, sim, e as infraestruturas de bicicleta elas não são um custo, elas são um investimento para uma cidade melhor. E os nossos gestores públicos do Brasil inteiro, exceção feita hoje a Fortaleza, um pouquinho em Niterói, não pensam assim. Eles só fazem infraestrutura para calar nossa boca imediatamente e tocar a cidade movida a carro, né? É o que acontece ainda até hoje. E quais estratégias você vê como possibilidade para estimular o cicloviarismo? Porque a gente vê que muita gente não vai nem na padaria de bicicleta porque tem medo, porque não sabe nem por onde que começa. Sabe como que eu começo a usar a bicicleta no meu dia a dia? Olha, uma das estratégias é nós existirmos, né? Agora, quantas marcas de bicicleta, lojas apoiam vocês? Zero. Zero. Quantas marcas de bicicleta apoiam o Bike é Legal? Então, assim, a gente não tem uma ação combinada. Vamos deixar passar o avião. A grande verdade é que as infraestruturas da cidade
todas do Brasil, elas saem por demandas. Quando você tem poucas cidades no Brasil que nós tivemos demandas nos anos 80, 90, persistiram sem ter tido uma demanda muito grande da população. Porque nos anos 80 no Brasil, 80, 90, nós tivemos um pequeno arremedo de um olhar para a promoção da mobilidade ativa em função de guerras no Oriente Médio, para o pessoal entender que a base petróleo não era a solução e começarem a entender que realmente uma cidade movida a pessoas, ela é mais eficiente, ela não só da parte da energia, mas da parte econômica. Então foi muito catapultado também com o que aconteceu na Europa, o Partido Verde na Alemanha, o que aconteceu na Holanda, que começa nos anos 70 e que fortalece muito nos anos 80. Nós tivemos arremedos aqui no Brasil na década de 80 e 90 de incluir nos planos diretores das cidades ciclovias. Aqui mesmo na cidade de São Paulo nós tivemos um pequeno plano diretor no ano de 82, plano cicloviário, que ficou totalmente engavetado porque os gestores não entraram, não acreditaram nisso. A cidade de Rio Branco, por exemplo, um pouco depois, nos anos 90, 2000, também se aparelhou com ciclovias e tudo, pensando numa cidade movida a bicicleta. A cidade de Teresina também. O próprio Rio de Janeiro, que tem as suas primeiras ciclovias nos anos 80. E tudo deu uma estancada, porque o Brasil se vendeu muito aquela coisa de que o brasileiro adora o seu carro e a indústria automobilística é a solução da economia do país. Quer dizer, a gente ficou muito absorto nessa contra-revolução muito apoiada, instigada pela indústria automobilística e do petróleo. Então a gente se vendeu total nisso. Enquanto a Europa deu, opa, não basta, não vamos fazer avenidas, vamos promover cidades resilientes, caminháveis, com tudo podendo ser feito perto. Mesmo assim elas estão só tendo agora um resgate mesmo dessa proposta, porque também elas, se você pedala na Europa, você percebe que os motoristas enchem o saco, não é igual a gente, mas estão lá e enchem o saco. Os carros em cidades europeias, eles não dá para comparar. Aqui é muito pior pela velocidade, pela quantidade, pela agressividade, mas também incomodam, também incomodam. Eu pedalei em 2000 em Paris, a velocidade dos motoristas parisienses era horrorosa em 2000 e já tinha infraestrutura cicloviária, todos os corredores de ônibus já eram divididos com ciclistas, já tinha essa proposta. Mas acalmar a velocidade dos motoristas é uma coisa que mais recentemente está sendo conseguida fazer. E o Brasil está muito longe de fazer isso, muito longe mesmo. Então, assim, para concluir, você tem que ter a pressão da população, você tem que ter um tripé, que seria a obediência das leis que nós temos que não saem do papel. Então você tem que ter esse tripé, poder público, a iniciativa privada, mais nós cidadãos, né? Agora, ficar imaginando que ciclovia vai ter que sair com patrocínio tal marca, isso é idiotice, né? Que foi o que aconteceu aqui recentemente com o prefeito aí que já saiu, ainda bem, achando que as ciclovias iam ter que ter plaquinha e serem feitas com iniciativa privada, enquanto as avenidas, pontes e viadutos, tudo com o nosso dinheiro, sabe? Com dinheiro público. Então, assim, existe um viés que tem que ter mesmo a pressão da população e apoiada com câmaras temáticas. Nós temos, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, um ambiente de discussão que é a Câmara Temática da Bicicleta, que é feita por ciclistas que foram eleitos, representando norte, sul, leste, oeste e centro da cidade, tem representatividade local. As ciclovias, elas só não estão desaparecendo como o gestor pretendia por causa da pressão da Câmara Temática. E mesmo assim, muitas coisas saem a contrapelo, muitas coisas saem que não foi o planejado e tudo mais. E as câmaras temáticas, elas fazem parte da legalidade, elas devem existir. Então, assim, como fazer com que as cidades sejam mais cicláveis, tem que ter muita pressão da população e tem que batalhar de forma organizada com representantes junto aos gestores. É um caminho, né? Nossa, é um caminho. Falando aí eu já fiquei, meu Deus, não vai demorar. Agora, também tem assim, escolher bem os seus representantes, né? Eu fui candidata a vereadora e também a deputada estadual, aqui pelo São Paulo. Eu assumi um mês como vereadora aqui na cidade. Se nós tivéssemos um vereador
que de fato pedala, muda. Claro que essa pessoa ela é uma andorinha, não vai fazer verão. Porque não adianta, quem não pedala não entende. Assim, você pode até ter simpatia de gestores, simpatia de cientistas que estudam, mas se a pessoa não pedala, não adianta. Ela não entende o que é você estar numa ciclovia que acaba nada e que você não tem um semáforo, ou não sabe o que é você com mais idade, o semáforo fica verde, você começa a atravessar, já está vermelho, dizendo vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, quando você chega aqui o carro já está te atropelando. Porque a pessoa não vive isso. Então, enquanto os gestores não de fato andarem a pé, com transporte público, de bicicleta, transporte público, é só blá blá blá. Então, assim, o mês que eu estive na Câmara, tudo bem que eu sou arquiteta, estudo, conheço a cidade, também tenho outro preparo. É muito mais a bagagem de ser ciclista. E eu era líder do partido, então eu tinha direito a falar todos os dias. E eu fiz direito desse uso. Eu usei. E não era só de bicicleta, falava de, ó, isso daqui é interessante. O dia que eu fui embora, que eu fiz o discurso final, e era o dia da bicicleta, 3 de junho, o pessoal falou, gregos e troianos. O pessoal da direita, da esquerda, progressista, centrão, falaram, pô, Renato, você vai fazer falta, por causa do olhar. Então, assim, quando você não tiver pessoas que pedalam na gestão, mesmo que ela não seja uma ciclista nem nada, ela não tem. Então, logo o cara vira vereador, ele tem motorista pessoal. Já perde o contato com o perrengue que é a mobilidade da cidade, né? Então, a luta é grande, viu? Assim, a gente já entrou um pouco nesse assunto, mas em alguns vídeos do nosso canal, em que a gente aborda questões mais políticas, a gente é muito criticado, porque as pessoas dizem, não, bicicleta e política não tem nada a ver. Voltem a pedalar e parem de falar. Quem fala que bicicleta e política não tem nada a ver, tem um sentimento que eu acho relevante, de que todo político, aí eu posso colocar o palavrão que você quiser. Todo político é pum, coloca o palavrão que você quiser. De fato, essa é a percepção que a gente tem da política, que é muito implementada pela própria velha política, que não quer pessoas decentes dentro da política e que prefere que o Estado seja continuado por pessoas totalmente capacitadas para serem só para elas. Porque os políticos, uma coisa eles sabem ser políticos para políticas que só interessam ao grupinho deles. Então, assim, o simples fato de eu, Renata, uma mulher de 70 anos, pedalar na cidade e ocupar meu espaço público, quem não gosta de política não associa isso com política. E eu não preciso gostar de política para entender que é um ato de resistência política de eu estar na rua. Agora, com essas pessoas que não conseguem entender que só pela política a gente vai mudar o estado das coisas, eu desvio mesmo a conversa. Porque eu não quero me desgastar explicando para elas o que elas já se convenceram que não é verdade. É difícil, mas assim, contando as histórias daquilo que a gente conquistou através de lutas e batalhas, eventualmente um ou outro você consegue mudar. E quando essas pessoas tiverem crianças indo a pé para a escola e sendo quase atropeladas e tudo mais, talvez elas comecem a entender que se elas não fizerem uma incidência política, nada muda. Agora, são exatamente essas mesmas pessoas que me escrevem cobrando de mim soluções. Eu não tenho cargo nenhum, eu não tenho nada a não ser minha voz, a minha ciclovia em tal lugar tá ruim, o que você vai fazer por isso? Oi? Vou lá pintar pra você. Então, tudo bem, eu acho até que está legítimo, porque eles entendem que, sim, tem que ter alguém atuando a favor de uma... E eles não acham que isso é política, acham que isso é uma solução que vem do lado, né? Quer dizer, então, assim, para resumo, para quem entende que política é ruim, é mal, tudo bem, vamos mudar de outra maneira. Agora, por outro lado, então eu vou falar da minha parte, por outro lado, foi uma abdicação muito grande da minha paz interior ter aceito sair candidata a vereador em 2020 num projeto político que não é meu, é de pessoas, toda a nossa coletividade que merece ter um gestor que pelo menos sabe o que é você sair de bicicleta e ficar sendo atropelado todo dia, e você passa na ciclovia, tem um cara com o carro estacionado, aí vem outro, sai da garagem, te atropela e fala, porra, sai da frente, você tem que ir pro parque. Quer dizer, então assim, são demandas que não é para mim, é para uma coletividade. E o que é legal dessa faceta é que um político, uma pessoa que faz atuação na política, pensando na cidade para pedestre, para ciclista, as consequências são boas para todo mundo. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser uma pessoa que milita pela bicicleta,
Porque o efeito colateral da bicicleta é bom para todo mundo, em especial para quem está no carro. Então, assim, é diferente de você pegar aqueles caras que, vamos lá, eu sou o vereador dos... Eu não quero ficar falando, dos taxistas. Tudo bem, tem que ter seus direitos, mas hoje, na cidade de São Paulo, as viagens em táxi são menos da metade das viagens feitas em bicicleta. E eles têm consolidado representantes taxistas. E os ciclistas que representam o dobro, que fazem o dobro de viagens daquelas que são feitas em bicicleta, em táxi, não tem. Uma pessoa que está lá para batalhar. Então, assim, não estou dizendo que os taxistas têm os seus direitos, claro que tem. Mas qual o direito garantido do taxista foi bom para a cidade inteira? Assim, tem que ter os direitos. Eu não estou discutindo, estou dando um exemplo de como você, quando você briga pela... Aí você coloca uma ciclovia, está o cadeirante, está a mulher levando a bicicleta, o carrinho de bebê, aí está o motorista, porque a esmagadora maioria dos motoristas querem nos respeitar, né? Está nos respeitando, antes de virar à direita está deixando a gente passar. Quer dizer, quando você coloca uma cidade melhor para quem pedala, ela fica melhor para todo mundo, até para os taxistas. Porque quantas vezes eu não botei minha bicicleta dentro de um táxi para voltar para casa, entendeu? Então assim, a compreensão. Nós não somos melhores nem piores que ninguém, mas são poucas pautas para uma cidade que reverberam um bem para todo mundo, inclusive para o ambiente, para o planeta, né? Que é a questão das mudanças climáticas, que é você batalhar pelos pedestres e pelos ciclistas, né? E a gente não tem absolutamente ninguém aqui na cidade de São Paulo, na Câmara, que fala com uma coerência de quem é humano, né? Você vai ter todos, importantíssimos, todos, mas nós que somos muito importantes não temos ninguém. Cidade desse tamanho, né? E eu abri mão de muita paz na minha vida quando eu comecei a encarar e ir pra política. Porque realmente, aí eu concordo com os caras que acham política um saco. É um saco mesmo. É um saco mesmo, mas alguém tem que encarar. Alguém tem que encarar. Pausando, que bom que a gente chegou nesse ponto, porque assim, você é uma pessoa que já viajou bastante, já cicloviajou para vários lugares, já viu várias realidades diferentes, e eu fico me perguntando por que cargas d'água você insiste e continua vivendo em São Paulo e sendo cicloativista aqui nessa cidade tão complexa, tão grande, e que às vezes divide, né, o sentimento das pessoas, né, entre amor e ódio. Me conta, porque eu mesma não consegui entender. Então, eu nasci ali, né, nessa casa. Então eu estou na minha raiz, isso ajuda. E a cidade que eu vivo não tem absolutamente nada que ver com a cidade que as pessoas têm que ficar em automóvel vivem. É uma casa grande, é uma casa que me custa caro manter, mas eu tenho toda a minha produtora aqui. Então estou na minha raiz. Você já viu as plantas que eu tenho aqui? Tá tudo aqui, né? Estou pertinho do Parque de Ibirapuera e eu de bicicleta aqui chego a qualquer lugar. E eu, porque tenho mais de 60 anos, não pago transporte público. Então eu tenho assim toda a cidade na mão. Sabe, o pessoal de classe média que fala que o transporte público é ruim, não sabe o que está falando. Ele ouviu da empregada deles e que tem toda a razão de dizer que o transporte é ruim, mas eles não sabem. Eles ouvem que é ruim, mas não vivenciam. Porque para quem mora no quarteirão burguês, aqui no centro expandido, o transporte público é excelente. E quem mora aqui não precisa sair às 5 da manhã para vir trabalhar. Vai pegar o transporte na hora que quiser, quando quiser. Mas não, 500 metros para ir de carro na padaria e tudo mais, né? Sob aquele manto do medo da insegurança, né? Que é outra coisa também. Então, assim, a cidade de São Paulo, para mim, ela é diferente da cidade de São Paulo, da esmagadora maioria. São Paulo também é o centro do Brasil, né? Também aqui o paulistano também acha que o centro do mundo está aqui. E eu também sou paulistana, né, mano? Aqui é o centro do mundo. Não, mas os negócios você recebe convite de coletivas, tudo é aqui. Então tá fácil. E outra, eu poderia estar morando, por exemplo, em lugares aqui pertinho, eu estaria dependente de automóvel, entendeu? Sabe, a dependência do automóvel se faz. Eu estou independente de automóvel porque eu estou perto de tudo. Porque eu consigo manter uma casa num centro de uma cidade muito caro para você morar. Eu concentro tudo. Agora, eu já disse não a muitas possibilidades de morar em bairros mais próximos aqui, que absolutamente não perder muito tempo em deslocamento. Então, assim, a São Paulo que eu conheço, não é a São Paulo que 1999 do paulistano
vive e mesmo os meus vizinhos aqui, eles são confinados no automóvel por uma pretensa segurança, né? Eles que podiam estar andando a pé. O que é engraçado, às vezes você está numa reunião que tem... é engraçado isso. Pedalo, meus amigos que são também de bom poder aquisitivo. Tá tomando lá uma padaria, e aí eles chegam pra mim e confessam, eu tenho andado mais de ônibus e de metrô, quietinho, para os outros não saberem, que cai a ficha que é fácil, puxa, é melhor mesmo, né? Falei, claro, não conta pra ninguém. Tipo assim, sabe aquela coisa do status enraizado, de que se você é uma pessoa que anda a pé de transporte público, você não tá dentro de uma esfera. Isso é muito enraizado. Nossa, e o paulistano é muito provinciano, né? Nesse aspecto. Você acredita mesmo no potencial da cidade? De São Paulo? É. Ah, poxa vida, vai lá. Agora aqui eu vou falar mesmo, nós somos 14 do Brasil. Eu não estou dizendo em termos de ser feliz, né? Mas, legal, você sai a qualquer hora, você tem restaurante, você tem museu, você tem... A vida aqui na cidade, você vai... É que tá, infelizmente, São Paulo também está muito extremo nos problemas, né, do Brasil. Então, assim, a quantidade de morador de rua, a quantidade de gente que está com dependência química na rua, tudo, o pessoal faz as contagens, diz que aumentou 10, 15, 20%. Eu te digo, triplicou, quadruplicou, no mínimo. No mínimo. E eu ando muito no centro da cidade. Então, isso entristece. Isso entristece. Até 10 anos atrás, o centro da cidade era muito menos espelho do problema do Brasil. E eu não vou poder desgostar de São Paulo porque ele é o espelho do Brasil. O problema não é São Paulo, é o Brasil que a gente está vendo nas ruas, especialmente no espaço público do centro da cidade. Está muito, muito problemático mesmo no país. Eu estive recentemente no centro de Teresina à noite e o pessoal fala, aqui é muito perigoso, isso, aquilo. Eu falei, tá cuidado, cadê os mendigos de rua, o problema de rua? Ou eles gentrificaram tudo, ou realmente nós que estamos concentrando os problemas do Brasil. Porque o centro está conservado, está bonito, não está pichado, não tá deteriorado, né? E agora, São Paulo, poxa vida, é uma cidade muito... Você vê, que você anda na rua, você vê de cultura, de gente legal, gente na rua, né? É uma cidade muito atormentada pelos automóveis, mas ainda assim é uma cidade que tem muita vida de gente a pé na rua. E isso não é comum nas cidades americanas, por exemplo, que é um deserto. Então São Paulo, apesar de ter sucumbir à pressão do excesso do uso do automóvel, é uma cidade que tem muita gente legal, interessante, bacana nas ruas, cara. Você vai para os bairros, nossa, São Paulo é uma cidade maravilhosa. E ela não é São Paulo uma coisa só, né? Você vai na Moca, é uma coisa, no Brás é outra, você vai na Zona Norte é outra. É incrível como ela é diferente. Você vai no Tatuapé é outra. E é tudo pertinho. Né? E Renata, você já fez muitas cicloviagens, né, pelo Brasil, também fora do Brasil. Como você vê o Brasil, como você vê o potencial que o Brasil tem para o desenvolvimento do cicloturismo, enquanto uma atividade comum, enquanto uma atividade possivelmente ser feita em família, por cada vez um número maior de pessoas? O cicloturismo, eu acredito demais como uma indústria a ser explorada no país. Então, assim, o cicloturismo é uma indústria que só na Europa é 44 bilhões de euros direto. Então, quando eles fizeram a União Europeia nos anos 2000, eles fizeram um financiamento a fundo perdido para aquilo que eles chamavam do turismo rural. Então foi impressionante. Eu fiz o caminho de Santiago no ano de 2000 e no ano de 2003, 3 anos depois, eu voltei a fazer, fiz a pé dessa vez. O caminho de Santiago, quando eu fiz, eu passei por muitas cidades, vilarejos que só tinha velhos e crianças. Os pais, avô, neto, e os pais aqui estavam trabalhando nos grandes centros urbanos. 3 anos depois, já havido um êxodo ao contrário. O êxodo urbano, um regresso daquele êxodo rural para cá. Então muitas casas de pedra que estavam fechadas, estavam abertas, vendendo coisas para nós. Já tinha todo uma oferta de estruturas, de serviços para o cicloturista no Caminho de Santiago. Então assim, o Caminho de Santiago revigorado.
E a partir daí o cicloturismo acabou sendo uma indústria que, quando eles fizeram a reunião da União Europeia, eles não imaginavam que ia ser tão forte esse retorno em cima do investimento do cicloturismo. Forte mesmo. Aí, quando você vê esses exemplos aqui no Brasil, nós temos vários caminhos e várias rotas. Mas aí vem o governo do estado, naquela de asfaltar as cidades vicinais, vai lá, asfalta e não coloca nem acostamento e nem calçada. Então, assim, a gente tem um potencial enorme de cicloturismo. Um dos efeitos colaterais do cicloturismo é justamente fomentar esse não êxodo rural, fixar o pequeno produtor na terra, acrescentar uma renda para essa família, valorizar a cultura local. E quanto mais a população local abraça uma rota do cicloturismo, mais segura ela fica. É uma troca, né? O cicloturista vai lá, traz o dinheiro dele e vai consumir diretamente lá nos rincões. Diferente de vai todo mundo para Brasília, gasta, aí dos impostos vem e distribui. Não, é um insumo que vai direto para o proprietário da terra e valoriza totalmente a cultura dele e toda a região. Então a gente está tendo aqui no Brasil um esforço muito grande no sentido de unificar as rotas do cicloturismo. Então nós estamos criando, está pululando novas rotas, caminhos mapeados. Está existindo também um esforço vindo de cima para baixo, que está chegando numa comunidade que, se fizer direitinho esse trabalho no sentido da comunidade abraçar e preservar as sinalizações e fazer com que a própria comunidade local não só preserve as sinalizações, mas preserve a segurança de quem está passando, a gente vai ter muito a ganhar mesmo. Agora, a gente precisa realmente combater o rodoviarismo, achar que asfaltar essas estradas é trazer o progresso. E isso é um diálogo difícil de você convencer o comerciante local, o proprietário rural, de que asfaltar a sua estrada é ruim para ele. Ele vai achar no momento que é bom. Ele só não vai perceber que a criança dele que é para a escola a pé já não vai mais conseguir, o cara que ia de bicicleta já não vai mais ter o mesmo conforto e vai começar todo mundo a ser atropelado, os animais dele sendo atropelados na estrada. Então essas estradas elas devem nascer com ciclovia, com acostamento, com ciclovia, com sinalização, priorizando a passagem das pessoas. As rotas de peregrinação, nós temos hoje a rodovia dos Romeiros, vai pedalar lá, altíssima velocidade dos automóveis, sendo que não pode cavalo, pode uma vez por ano na Romaria. A estrada dos Romeiros. E é engraçado porque, por exemplo, o estado de São Paulo não tem menor pudor. Aí você pega a estrada de Minas Gerais, que tem uma tradição forte de tropeiro, aí já tem um pouco de pudor de proibir. Você enxerga um cicloturismo daqui do Brasil, eu digo você porque como a gente viajou sem intenção de passar por grandes rotas, na verdade a gente praticamente não passou, a gente passou só pela Estrada Real em alguns trechos, né? Mas a gente não fez nenhuma grande rota, como o Vale Europeu, que as pessoas costumam fazer e tal. E aí eu entendi que você fez o recorte para criar rotas de cicloturismo. Isso é muito interessante, né? Porque justamente pega aquele público que não vai viver viajando de bicicleta, né? Que vai fazer uma cicloviagem. Isso é muito interessante. O universo das pessoas que viajam como vocês, e eu também de vez em quando viajo, é bem menor. É bem menor. Mas a gente imaginando a grande massa que pode estar fazendo e promovendo uma cultura, uma economia local, é muito mais possível, na verdade, né? Mas não nega a outra, né? Porque você pode fazer, se você tem uma rede brasileira de trilhas somando tudo isso... Por que não uma rede brasileira de ciclovias? Então, você sabe que a Europa tem, né? O Eurovelo, são uns 90 mil quilômetros de estradas cicloviárias, todas conectadas. Imagina o tamanho desse país nosso. Então, a Europa se equivale com o Brasil, você tem 70 mil quilômetros. A Alemanha cabe 23 vezes dentro do Brasil. 23, o Brasil dá para colocar 23 Alemanhas. Eles têm 70 mil quilômetros de ciclovias. A gente não tem 70 mil quilômetros de estradas federais. Então olha só o que eles têm de ciclovia. A Europa tem o Eurovelo, começou com 70 mil quilômetros de cicloestradas estruturadas. Tipo assim, Eurovelo 1, 2, 3, cruza toda a Europa, tem 70 mil quilômetros ou 90 mil já totalmente sinalizadas, unindo os países. E são rotas que pegam rotas de outras rotas conhecidas, parte do Caminho da Fé, o Caminho de Santiago, os vários caminhos. Você vai ver que dentro são as rotas mais estruturadas, eixos mais estruturantes. E é muito ciclista.
É muito mesmo. Constitucional. Caramba! É lindo. Aqui no Brasil a gente tem um uso da bicicleta muito por parte da população mais pobre, né? Apesar de nos últimos anos o ciclismo estar entrado mais em voga, ter esse ciclismo, né, mais elitizado, mas você vê uma possibilidade da cultura da bicicleta se expandir para todas as classes e fazer assim uma pressão política a ponto da gente ter essa rede cicloviária, por exemplo? Olha, eu já não sei por números se no Brasil quem mais pedala é a população trabalhadora. Eu já não sei mais se isso é verdade. Não quer dizer que sim ou que não. Eu acho que carece um pouco aí de estudos. Porque a gentrificação do uso da bicicleta é algo que acontece não só no Brasil, no mundo inteiro. Essa tua afirmação de que no Brasil quem mais pedala é a classe trabalhadora, que foi um fato, isso foi um fato inquestionável, né? Eu já não sei se ainda é. Nós não temos um estudo que vai comprovar isso. E uma das coisas que corrobora com essa falta de informação é que desde sempre, para a política brasileira, não foi interessante saber quem pedala. Vou dizer por quê. Há quantos anos tem o censo? O censo é uma coisa do começo do século XX. A bicicleta sempre foi, naquela época, era o primeiro bem de consumo do brasileiro. Então a família comprava uma bicicleta muito antes, já nos anos 50, de ter uma geladeira, muito antes, já nos anos 60, 70, de ter uma televisão. O primeiro bem de consumo da família brasileira era uma bicicleta. O censo brasileiro pergunta quantos banheiros, quantos rádios, quantas televisões, nunca perguntou quantas bicicletas. Só recentemente eles perguntam. Então, essa tua afirmação que foi verdade, mas nós nunca tivemos números corretos, eu já não sei o quanto ela continua sendo verdadeira. E não é que a classe trabalhadora está rechaçando a bicicleta como uma coisa que não lhe serve. É que o Brasil, nesses poucos anos, nesses últimos 50 anos, ele saltou 30% a 40% de população urbana para 85%. E quando a gente promove o êxodo rural de uma maneira completamente sustentável e alimenta favelas ao redor dos grandes metrópoles, você está negando um direito que é você morar perto do seu trabalho. Então, uma população que mora 40, 50 quilômetros longe do seu trabalho, mesmo que ele gostasse de pedalar, ele trabalha o dia inteiro e vai ter que pedalar 80 quilômetros por dia para ir e vir. A gente sabe que existe quem faça isso, aplaudo quem faz isso, mas não é a solução para essa pessoa. Então a gente criou um ambiente de ocupação de espaço no Brasil que rapidamente está tirando a bicicleta do conforto do trabalhador. É claro que ele ainda existe, é claro que ele está lá, e a gente não tem esses números. A gente, infelizmente, não sabe muito bem desses números. Agora, a bicicleta, esse movimento, o Brasil, diferente de países da Europa, quando você vai na Europa, por exemplo, no Velocity, quando os brasileiros, e eventualmente mexicanos, argentinos, começam a participar do Velocity, que é um congresso internacional eurocentrado a respeito da bicicleta, e a gente começa a mostrar a realidade brasileira da bicicleta como sendo a solução de trabalhador em massa. Foi por isso que eu produzi o Elo Perdido. Dá uma olhada nesse filme. Esse filme ele mostra exemplos da resiliência do uso da bicicleta para o trabalhador em massa, apesar das políticas públicas. E quando eu idealizei esse filme, eu já não consegui ir para lugares que eu imaginei que eu queria ir, porque eles já tinham perdido essa característica e já estava todo mundo na moto, que foi uma política pública implementada com direito de causa, ou seja, propositada pelo Brasil. Então o Brasil negou saber quem pedalava, não fazia censo, e quando ele progrediu, ele botou moto para a sua população. Então, assim, o conceito de melhorar de vida para os gestores brasileiros sempre foi tirar da bicicleta, que é coisa desprezível, não sou eu que estou falando, sim, aquilo que a gente compreende do que eles estão propondo, e colocando essa pessoa na moto, a despeito de mortes e tudo mais. Isso sim é crescer, é botar asfalto e não botar o acostamento na ciclovia. Então eu questiono, é mesmo mais usada por trabalhadores? Certamente ainda é, mas quanto ainda é? Não sabemos. Agora, esse movimento da elitização, o que está acontecendo? Você tinha 3 países que tinha mais uso da bicicleta per capita, pensando em PIB, população. Então, os países seriam Alemanha, Holanda e Dinamarca, aqui, PIB grande, e aqui, nós, os sub, Índia, Brasil e China. Mais bicicleta per capita em uso do que a renda per capita sugere. Países péssimos, Estados Unidos, sabe, péssimos, assim, bem abaixo.
Então, vamos lá, país rico usando a bicicleta, mais bicicleta per capita do que a renda sugere, seria Alemanha, Holanda, Dinamarca, aqui, China, Índia e Brasil. Essa característica, ela foi fortemente atacada pela motorização institucionalizada. O uso nesses 3 países sempre foi de uma classe média alta. Tanto que a Holanda, por exemplo, na Holanda você tem 5ª geração de imigrantes vindo de países árabes, muçulmanos, em que os seus descendentes não usam a bicicleta porque está totalmente voltada a coisa que mulher não faz e coisa que quem tem poder aquisitivo não faz. Então a Holanda tem um problema de fazer com que os seus imigrantes que vêm, os seus acolhidos por imigração, por problemas sociais, eles não pedalam. Então você começou a ter, no mundo inteiro, especialmente a partir dos anos 2000, um decréscimo de produção em número de bicicletas, com um aumento absurdo do valor agregado. Então, menos bicicletas, mas sempre faturamento maior. E, no meu entender, isso é um tiro no pé da indústria da bicicleta mundial. O Brasil não foge dessa regra. Só que o Brasil, como a Índia, como a China, estão num forte processo de motorização e de negação disso. E mais, o Brasil botando as pessoas para morar em favela nas cidades, né? Então você também tem essa dificuldade de acesso ao espaço público. E aceitando a tendência, quem está pedalando hoje cada vez mais, não sei o quanto, é a classe média alta, não por meio de transporte. Por meio de transporte quando consegue, né? Quando está perto de uma infraestrutura e quando se sente seguro. No caso, só em São Paulo eu vejo. Fortaleza um pouco, Rio de Janeiro um pouco. Mas cidade que você vê classe média pedalando é São Paulo. Então assim, para te responder, a tendência mundial é uma gentrificação sim, da bicicleta cada vez mais com maior valor agregado. No caso do Brasil, aquela bicicleta de Afuá, que é uma Poti, que nunca foi Poti, era 24, feita lá, ela só pode ser entregue para o mercado porque ela é feita paralela. Então a indústria não está mais interessada em fornecer essa bicicleta. Eles chamam de bicicleta de entrada e ela começa com R$ 1.500, não atende essa população, que por sua vez tem um crédito que facilita ela ir para a moto. E mora num lugar que andar de bicicleta não lhe ajuda. Aonde que você tem resiliência do uso da bicicleta? Cada vez mais menos. Cidades litorâneas, mesmo assim não são todas. Ubatuba ainda é mais barato você pedalar do que você ir de moto. Então você tem alguns nichos que ficam preservados. Mas absolutamente não está garantido que vão perdurar. Então, respondendo à sua pergunta, eu não vejo as políticas públicas trabalhando a cidade, as estruturas ferroviárias das cidades, para aquilo que seria o correto, que é promoção do acesso da cidade e inclusão social. Isso é um efeito colateral que a gente batalha, mas absolutamente não está na proposta dos gestores e muito menos no desenho de quem faz as estruturas ferroviárias. Absolutamente não está. Porque se fosse isso, toda a periferia da cidade de São Paulo já estaria conectada com o centro da cidade. Entendeu? E não está. E quando você chega numa periferia, não estou dizendo hoje, eu estou nessa militância há algumas décadas. Eu chegava lá, por exemplo, em 96, eu chegava, sei lá, numa periferia e falava, vocês vão fazer uma ciclovia, etc. Eu falei, sai daqui, mané. A gente quer moto, cai fora. Que mané ciclovia? Eu quero andar de carro, eu quero asfalto na minha rua. E quem sou eu? Numa cidade que ela é desigual, que ela é mal feita, que o cara precisa de um automóvel, porque ele não tem transporte público, ele mora longe do seu trabalho, quem sou eu para dizer que a ciclovia vai resolver o problema dele? Cai fora, cai fora. Só muito tempo depois que a maturação do movimento dos cicloativistas, com o pertencimento do território da periferia, que não sou eu, que começou a demandar, estruturar, faz parte lá da CTB e coloca as demandas. Não sou eu que vou falar o que eles querem. Muito tempo esperando para acontecer. Entendeu? Então assim, a tua pergunta, ela é muito complexa. Entendeu? Porque além do que, toda a intenção da indústria da bicicleta não é que fique de trabalhador, não. Não é. Pelo contrário. Não é. Não tem nem consciência de causa. Primeiro que eles não entregam essa bicicleta. Segundo, o que eles querem é vender bicicleta cara mesmo. Que você tem menos clientes, mais retorno, menos problema de estar dando garantia, porque a bicicleta não quebra, é muito melhor e tudo mais. Entendeu? Olha, de novo, assista o Elo Perdido pelo menos os 5 primeiros minutos. Com os olhos do que eu estou falando. Entenda o que eu estou falando. E o Afuá, toda aquela cadeia econômica da bicicleta, tudo, não adianta, a indústria não atende mais isso.
Não atende mais isso. Então, assim, aquela coisa romântica. Sim, romântica, também sou romântica. De que a bicicleta para trabalhador, acesso, tudo, você tem que ter uma cidade que privilegia Preparado. isso. E toda uma valorização de quem está na mobilidade ativa. E não uma penalização. Assim, enquanto a cidade de Brasília, que é a nossa capital, que por ser tombada, ela não pode se adaptar aos novos momentos e fazer um VLT, fazer com que as pessoas caminhem entre aqueles, fazer sombra, água fresca, banquinho, para as pessoas estarem nas ruas, ela fica se escondendo sob o manto do tombamento dos Carmenar. Desculpe, a cidade vai ser sempre aquele monumento à insustentabilidade do automóvel. Você não muda, você não provoca mudanças. E pior, quando você coloca a ciclovia onde dá e para ser bonitinha, não para fazer parte de uma solução sustentável de uma cidade. Funcional, né? Porra, se perguntar o que mudou, para mim não mudou nada. Sabe quando você, criança, faz uma arte, você fala desculpa, e vai embora? Você sabe que ela não pediu desculpa? Ela está simplesmente sendo uma coisa pro fora, mas exatamente a mesma coisa. As estruturas cicloviárias elas não são entregues pela necessidade que elas deveriam estar cumprindo, que é você tornar a cidade resiliente, sustentável, conectadas para as pessoas que vão a pé de bicicleta. Elas são só um cala-boca para aqueles chatos dos cicloativistas, entendeu? Essa é a grande verdade. Isso não mudou. Isso não mudou. A gente percebe, assim, rodando pelo Brasil, que muitas das cidades que têm ciclovias são ciclovias muito para o turista ver, né? É aquela ciclovia só na área turística, só ali na beira da praia, e quando você vai para o grosso da população, para o meio da cidade... E aí não é ou, né? Tem que ser e, tem que ter essa e outra. Tem que ter as duas. Exatamente. Porque o pessoal fala, em vez de, não é em vez de. Tem que fazer essa e a outra. Exatamente. Tem que fazer essa e a outra. Porque enquanto tá lá o cara de classe média alta pedalando, ele tem que pedalar. As infraestruturas elas devem estar em todos os lugares, elas são muito mais importantes na periferia, mas elas jamais vão acontecer se elas não estiverem visíveis para a classe que muda de opinião. Nossa, foi uma aula. Muita informação, muito conhecimento. Vocês estão danados para editar tudo isso. Tá. E Falzone, teve algum momento na sua história que houve um clique, assim, virou uma chave que te impulsionou para você estar escrevendo a história que você está escrevendo? Nunca é um clique, né? Mas assim, tem várias coisas que mudam, você vai mudando a percepção, né? Mudando a percepção. Não é de um dia para a noite, não é um clique, você vai engrossando um caldo. Então assim, eu me lembro quando em 76, eu comecei a ir de bicicleta para o Mackenzie, onde eu estudava. Puxa, aquilo foi um clique. Aí, puxa vida, que coisa, eu não consigo... Aí eu ia visitar meus pais que moravam no Morumbi, tinha que atravessar uma ponte. Meu, você chegava rapidinho, aí você ficava tempão para conseguir atravessar a ponte, porque era perigoso, você não conseguia atravessar, ainda é, mas assim, mudou. São vários cliques, assim, vários cliques. Agora, eu realmente não sei dizer o porquê que eu não larguei o osso, né? Tem muito a ver com o porquê que eu gosto do jornalismo e tudo. Quando você faz uma coisa legal, eu tô assim vivendo um momento legal, eu sempre penso nas pessoas que eu gosto. Poxa, fulano precisa ver isso aqui, sabe? Então, sabe, aquela coisa de você querer dividir os bons momentos da vida, né? Então, acho que um dos motivos que eu nunca larguei o osso é porque você sente que é tão bom para todo mundo, por que não, né? Não sei, então não tem um clique, é um processo, não larguei o osso mesmo. Renato, o que você tem a dizer para as novas gerações de ciclistas, de cicloviaristas e de cicloviajantes? Como nós. Você sabe uma coisa? Vocês são bem menos jovens, assim. Eu tô forte no TikTok. E aí as crianças me veem no TikTok. Criança mesmo. Tô falando de criança de 8 anos, 10 anos. E aí, sabe aquele... Não tem coisa mais linda que o olho vibrante de uma criança que te reconheceu e que gosta de pedalar. Sabe aquele olho vibrante? Você ser reconhecido por uma criança que te olha e que se vê, e aí você abraça, a criança está tremendo, sabe, de emoção. Aí nesse ponto eu... Porque é aquela coisa, o amor pela bicicleta nos une. Aí eu olho assim para a criança e falo, você gosta de bike? Gosta? Vamos combinar uma coisa? Combina comigo uma coisa? Não para de pedalar. Ah, sim, não para. Mas é assim, quando ele tiver 14, 15, 16, 17 anos, talvez ele comece a entender que vai parar, vai casar, vai começar, a bicicleta vai sumir da vida dessa pessoa. Isso é muito recorrente. As pessoas têm dificuldade de conseguir manter. Vocês são jovens, mas vocês já estão... Eu não sei a vida de vocês, mas assim, é muito raro uma pessoa da idade de vocês estar conseguindo pedalar. Porque está se virando na selva de conseguir
manter a vida em pé, né? Criando filho, casa, trabalho, patrão, tudo aquilo que a vida espera da gente, tira você da bicicleta. Isso é um crime, cara, porque todas as cidades que a gente vive não devolve o direito de você pedalar. Então assim, pra criançada, se o moleque me saca, eu faço essa pessoa se comprometer com ele, não comigo. Então sei lá, se esse moleque se lembrar disso, dele lutar contra as armadilhas que a vida vai nos colocando de forma silenciosa, que nos tira do pedal, já vou me sentir feliz. E vai depender dessa criança, desse moleque mudar o mundo, não a minha geração. A de vocês ainda tem muito chão pela frente, mas a minha é drop dead and get out. Não! Ah não, a minha geração... A maior parte da nossa audiência são pessoas com 45 anos pra cima. A maior parte da nossa audiência. E muitas dessas pessoas nos mandam mensagem falando: eu acho que já tô velho, eu queria viajar de bicicleta, mas eu acho que já tô velho, eu acho que já passou meu tempo. Pararam de pedalar no tempo da vida deles, né? Agora, o maior crime, assim, quando você pedalou na infância, bate lá aos 30, 35, o cara consegue voltar. E se o cara não pedalou na infância? E as nossas cidades tiraram esse direito da pessoa, não é nem por poder aquisitivo. Nem por poder aquisitivo. Meu neto pedala pra caramba, mas pergunta se eu consigo levar ele pra pedalar. Não quer ficar no game. É complicado, né? A gente encontra poucas pessoas da nossa faixa etária ou mais jovens interessadas no ciclismo. São realidade, né? Estão trabalhando, fazendo dinheiro, correndo atrás do sonho de imposto pela gente, né? Eu consegui pedalar e fazer tudo, mas por que eu consegui garantir um território que me desse condições? E mesmo assim, na minha vida eu tive assim, algumas cartas de alforria. Quando minha filha nasceu, eu realmente não consegui pedalar. E depois que foi um momento importante na minha vida, 2 momentos importantes. Quando eu entro na ESPN, que chegar de bicicleta mão com graxa, tudo bem, faz parte do personagem. E quando ela faz 18 anos, eu não preciso mais ser motorista. Ser mãe é ser motorista. Nossa, uma baita de uma história. Eu fiquei pensando, eu falei, caramba, a gente vai conversar com a Renata, que tem mais que o dobro da nossa idade, né? O que a gente pergunta, porque é tanta coisa, tanta história. Você também está dentro de tantas vertentes de uma mesma paixão, assim, vamos dizer. E a gente, como cicloviajante também, né, tem as nossas curiosidades, assim. Pelo que você disse no começo, o que você mais gosta dentro da bicicleta é o cicloturismo. Foi uma surpresa para nós, né? Mas assim, o cicloturismo ele demanda você ter tempo, né? Você poder viajar tudo. E hoje, por exemplo, eu estou muito amarrada, porque minha mãe mora comigo. E aí, você eu estou preocupado, tem que levar para o médico. Você tem uma coisa enraizada, né? São Paulo tem esse problema. Mas para você estar totalmente livre e solto, você tem que também... Não é a condição de vida que eu consigo criar para mim, mas eu viajo bastante de bicicleta. E pelo que a gente viu, você é uma das pessoas que tem coragem na bagagem, que nem a gente. Coragem na bagagem, né? O nome do canal, Coragem na Bagagem. E foi uma honra pra nós. Mas você sabe que a coragem é uma coisa assim que... As pessoas... Você não tem medo de pedalar? Você, poxa vida. Quando eu comecei a pedalar com meio transporte nos anos 70 na cidade de São Paulo, uma mulher na rua, era propriedade pública. Eles já metiam a mão, enchiam, falavam bobagem de todos os tipos. Não precisava nem ser de noite, não, qualquer hora. A gente passava na frente das obras que estavam sendo feitas, você ouvia cada bobagem, cada ofensa. E o fato de você estar pedalando, você passava muito rápido. Até aquele universo masculino se expressar, você já estava longe. Então, assim, uma coisa que me deu coragem. Não deu coragem, me acabou com medo, me acabou com receio. Não medo, receio. Né? Com aquelas inconveniências do assédio, foi andar de bicicleta. Porque você passava muito rápido. Não tinha registro que uma mulher pudesse estar pedalando. Não tinha. E ela passava. Hoje mesmo, se eu estou na rua, de carro, você está vulnerável. Se alguém vai te assaltar, de carro é muito mais fácil. Você está a pé, também é vulnerável. Está de bicicleta, cara. Você também tem que ter 360 graus, né? Claro que tem assalto, bicicleta e tudo mais, mas eu acho que é muito mais seguro.
curioso, então, pra você, a bicicleta é um sinal, é um veículo, vamos dizer assim, uma forma de se mover segura. É o que te traz coragem, na verdade. Total. Tudo bem que existem relatos da mulherada não pedalar pelo assédio, que até hoje é um problema para as meninas. Se você faz uma pesquisa e o assédio vem em primeiro lugar, antes da violência no trânsito, que é enorme, é porque realmente é muito problemático, né? Muito problemático. Mas assim, essa daqui não vai ter. Não podia ter deixado ela entrar aqui, dona Nazaré. Eu vou levar ela lá. É, dona Vou levar Nazaré. ela aqui pra dar comida. É a dona Pete Mel. E a neguinha? Vou trocar a bateria aqui Vem rapidinho. cá, neguinha. Vem, neguinha, vem. Ei, o Zé Caramelo tá lá preso, porque ele vai morder todo mundo aqui. Renato, foi uma satisfação enorme estar aqui com você. Toda minha. A gente agradece demais a sua disponibilidade em ser entrevistado pela gente. É uma honra de verdade estar aqui, conhecer você pessoalmente e trazer isso para o nosso público também é de valor imensurável. Muito obrigado. Eu fico super contente, super agradeço, muita coragem na bagagem e vambora pedalar, né? É isso aí, vai que é legal, né? Muito legal. É isso aí. Obrigada, viu? A gente ficou a semana inteira que a gente vai entrevistar a Paulzone. Imagina. Não tem segredo. Não tem segredo.